Ruth e Boaz. Hoje a gente vai ver como Noemi descobriu ali o Boaz para ser o resgatador da história. A gente vai dar continuidade ao tema de ontem. Eu estou falando da lição da Escola Sabatina, o guia de estudo sistemático, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Então hoje a gente vai dar continuação aí ao tema da semana, que é Ruth e Esther. E a gente está estudando nesse primeiro momento a história de Ruth. Começou na lição de ontem. Se você não pegou ainda o estudo, o link está aqui na descrição, nos comentários, no card aqui em cima de sábado, que a gente fez a introdução da semana, ontem domingo, e hoje a gente vai dar continuidade aí, tá bom? Então, logo após a vinheta, como sempre eu digo, fica até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a telinha aqui com você, o slide para a gente ficar vendo aqui, né? Ficar melhor visualmente falando. Então, hoje, segunda-feira, dia 9 de junho, tá bom? Lição da Escola Sabatina. Hoje a gente vai ver, como eu falei aí, a descoberta de Boaz para Ruth. Noemi ali perguntando sobre o que aconteceu durante o dia de Ruth, que foi bem interessante. Elas descobriram a oportunidade de serem resgatadas, tá bom? Antes de iniciar o nosso estudo propriamente dito, eu queria fazer apenas dois informes, né? Um aqui para o Marcos Roberto, que está acompanhando a gente aqui também. Obrigado, Marcos. Ele colocou aqui, ó, feliz semana abençoada com Jesus. Estou aprendendo muito com você. Deus continue te usando. Um abraço. Então, um abraço para você também. Amém. Deus seja louvado e honrado por isso. Fico muito feliz com esse feedback. Obrigado, Marcos. E um outro anúncio aqui, infelizmente, hoje o dia, ontem, na verdade, desde ontem à noite, esses dias foram tristes porque a gente perdeu um amigo querido, o filho da professora Lilian Becerra, do professor pastor Leandro, né? O Leozinho faleceu aqui, uma tragédia que aconteceu aqui no UniaN, e a gente vai estar fazendo o sepultamento hoje. Então o tema inclusive traz uma mensagem especial, vou deixar aqui para nós, para gente que já perdeu um ente querido. Esse mês de junho, o ano passado eu também estava passando por esse luto, perdi meu pai, dia 16 de junho, vai fazer um ano agora. Então a lição inclusive fala, dá uma mensagem importante. Ellen White traz uma mensagem de esperança pra gente nesses momentos difíceis de tribulação que a gente passa aqui nesse mundo caído, tá bom? Então que Deus conforte o coração de toda a família, dos amigos, né? Nesse momento difícil aí, tá bom? Então que vocês possam orar, orem por mim, pela minha família, pela família do pastor Leandro, da professora Lilian Becerra, né? De todos os amigos, toda a estrutura e funcionários, líderes, alunos aqui do UniaN, tá bom? Então contamos com as orações de vocês. E o tema é muito pertinente porque a gente viu que Noemi passou por isso, né? A gente estudou ontem, Noemi perdeu o marido, depois os 2 filhos e acabou ficando nessa situação aí, né? Triste e lamentável, de pobreza inclusive, porque eles eram os provedores ali. E o guia coloca o seguinte aqui, ó: Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga, de tanta, né, angústia ali por tudo que aconteceu. A gente lembra muito da história de Jó também, né? Quando o diabo pede para tentar ali, né, Jó, para provar a fidelidade dele, ele perde os filhos todos de uma vez só, perde tudo, perde propriedade, perde tudo. Então, a gente às vezes não entende por que passamos por essas tribulações aqui, mas Deus tem um propósito para tudo. E acredite, por mais que a gente passe por dor, por sofrimento, a ideia é elevar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus e mostrar que há uma luz no fim do túnel, né? Então, por causa da amargura da sua vida, lá em Ruth, capítulo 1, no verso 20, Noemi pede, né, para mudar o nome. E aqui o guia fala que tudo isso, né, essa angústia, esses momentos de tribulação, esse relacionamento nosso às vezes é abalado com o nosso Criador por conta do pecado, foi danificado pelo pecado, levando a gente para a pobreza espiritual também, né? Nossas perspectivas são sombrias e passamos a vida colhendo as espigas que sobram muitas vezes, né? Às vezes num lugar indigno, numa situação indigna, né? Que a gente fala assim, por quê? Por quê? O ditado popular fala comendo o pão que o diabo amassou, né? Pegando as sobras, as migalhas. E às vezes a gente não entende, mas Deus tem um propósito para tudo, né? Ruth 2,16 mostra isso, mostrando ali Ruth catando ali as sobras das espigas ali, né? Vivendo dos restos de alegria que podem ser encontrados em um mundo destruído pelo pecado. Mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esquece de nós, né? Então, apesar dos pesares, Deus está sempre cuidando, protegendo e guiando. Como está na Bíblia, há um propósito para tudo debaixo dos céus. E o propósito que Deus quer para a nossa vida é arrependimento, confissão, fidelidade, obediência para herdarmos a vida eterna e morarmos com Ele para sempre, né? Então, o guia traz uma pergunta aqui nesse iniciozinho, a segunda pergunta da semana. Leia Ruth, capítulo 2, o número grande. Depois dos 2 pontos é o versículo, do 5 ao 20. É um texto bem grande,
Qual foi o momento crucial da história de Ruth, de Noemi, dessa história toda da mudança, da virada de chave, né? Em meio a tanto sofrimento, perca ali de entes queridos, né? Do marido e dos filhos. E aqui o guia pergunta ainda por que a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa. Então dá um pause aí, o texto é bem grande, eu vou tentar ler rápido aqui, mas dá uma lida, entenda a história se você não conhece, é uma história muito interessante e responde isso aqui, né? Qual foi o momento crucial da história, qual foi a virada ali e por que a descoberta de Noemi foi tão importante aí da identidade do benfeitor que ajudou Ruth no dia ali da colheita, tá bom? Tá, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Ruth, capítulo 2, do verso 5 ao 20, ó. Aqui mostra que Ruth estava ali sempre visitando fazendas e tal para pegar sobra do que caía, porque ela é pobre, né? Era assim o costume da época. E Boaz perguntou, de alguma forma ela chamou a atenção, Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros ali, a quem pertence aquela moça, né? Quem é aquela mulher ali que tá ali, que eu nunca vi, não é comum encontrar aqui. E o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E aí Boaz já... veio na mente ali o Espírito Santo também, né? Provendo tudo ali. Já deduziu mais ou menos quem poderia ser por conta da citação do nome de Noemi. E aqui o capataz continua, ó. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros passarem, né? Era comum quando se colhia ali, os ceifeiros vinham, passava a foice e levava os frutos, né? O trigo ali, maduro, os grãos. Na hora que colocavam na carroça ou nas costas e levavam, caía, sempre cai alguns. E os pobres acabavam ficando atrás, pegando essas sobras que caíam, né? As migalhas ali, tá bom? Então ele colocou que Ruth aqui pediu para ficar pegando ali, catando as sobras depois que os ceifeiros tivessem passado com a colheita, né? Ela chegou cedo e está em pé até agora aqui, correndo atrás, pegando as sobras. Só sentou-se um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Ruth, então Boaz foi lá e fala, ouça bem minha filha, não vá colher em outro lugar, em outra fazenda, em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Então ele já provavelmente tinha identificado quem era, né? Já sabia de algum rumor, né? Até porque ela era estrangeira, moabita, né? A gente sabe que muita gente ali pelo preconceito, discriminação. O pessoal fala daquele ditado que lugar pequeno, a história corre rápido, né? Então ainda mais pessoas importantes, influentes, fazendeiros ricos como Boaz era, né? Então, ele de pronto ali foi benevolente, falou para ela ficar ali, não se afastar dali. E aí falou, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então começou a falar, olha, você aqui é bem-vinda, né? Pode fazer o que você... Aproveite aqui, beba água, fique como se fosse da minha fazenda, serva aqui. E ela meio que sem acreditar, o verso 10 fala isso. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra e exclamou... Por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Olha a humildade, né? Eu sou moabita, sou estrangeira, e o que é que eu fiz? O que é que eu não mereço, né? Essa benevolência toda, essa solidariedade. E aí, olha o que Boaz respondeu, e fica já uma lição pra gente aqui, ó. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Então perceba o exemplo que a gente falou ontem. A história, a lição de vida, a vida de Ruth, o exemplo prático, correu a história, mesmo ela sendo estrangeira, uma moabita, correu a história de que ela decidiu ficar com a sogra, né, do que voltar para sua terra e seguir o que a sogra segue, né, as crenças, cuidando da sogra. E veja como a gente colhe o que planta, na verdade, né? Então os nossos atos, as nossas ações, ser um exemplo vivo, né, no nosso dia a dia, pode chamar a atenção de pessoas que a gente nem imagina, né? Então fica esse recado aqui, já um fundo moral pra gente aqui logo no iniciozinho do estudo de hoje, né? E aqui Boaz continua proferindo uma bênção, né? O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio, né? E aqui continua, como eu falei, um pouco grande, e disse ela, olha o que Ruth falou. E aí ela falou, obrigado, Senhor, que eu possa continuar achando graça aqui, né? Continue eu sendo bem acolhida aqui no seu espaço, Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Então ela falou, muito obrigado, me ajude que eu possa continuar aqui, sendo bem tratada assim, mesmo eu não sendo sua serva, né? Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o aqui no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Então perceba que ela comeu, se fartou e ainda sobrou comida. A gente vai ver daqui a pouquinho outra coisa que ela fez, né? Para ver como Ruth era amorosa, bondosa, né? Quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ou seja, mesmo que ela pegue as coisas que já estão ceifadas ali, o melhor que foi colhido, deixe, não repreenda ela.
Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair de propósito, né, para que elas recolha e não a impeça. Então, pegue do que vocês já colheram, que são os melhores, deixe cair de propósito para que ela pegue, né? E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois, debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Então, foi uma quantidade assim bem fora do comum. Então carregou-a para o povoado, né? E aí quando ela chega em casa, olha aqui o relato, ó, sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Então olha, Ruth além de comer e se fartar, sobrou, ela guardou e levou para a sogra. Então olha aqui, né, outro exemplo aqui, ela comeu, se fartou, sobrou comida e ela pega e guarda para levar para a sogra. Ela lembra da sogra também que está em casa, né? Então ela leva e quando ela vai compartilhar a comida que sobrou, que ela levou para a sogra percebe o tamanho da colheita de coisas que ela levou ali, a quantidade, né? E chamou a atenção. E aí a sogra pergunta, onde você colheu hoje, Ruth? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. Ah, sogra, o nome do homem que eu trabalhei foi na fazenda ali, era Boaz. Foi a fazenda que eu trabalhei hoje. Sem saber de nada, né? As duas. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, Ruth, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E aqui fica já a mentalidade, a possibilidade de, pode ser que nossa situação melhore agora, né? A gente achou um dos resgatadores, quem pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, porque existia uma regra ali, um hábito, uma cultura ali local que a gente vai ver aqui agora, né? Então aqui o professor Gilberto elabora melhor a pergunta, né? Na história de Ruth conhecendo Boaz, qual foi o momento importante dessa história e por que a descoberta de quem era Boaz foi tão boa para elas? A gente vê o texto todo e aqui o professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, esclarece, né? Nessa história, o momento crucial foi quando Noemi descobriu que Ruth havia encontrado Boaz e que ele era, além de bondoso, um parente que poderia ser o resgatador dos bens do marido falecido. A partir dali, a vida das duas poderia mudar para sempre. Aí ele coloca aqui, como Boaz, Jesus é o nosso resgatador, pois se tornou nosso parente ao nos adotar como filhos, ao vir aqui nessa terra como um homem, né? Esse resgate ele já fez na cruz e nos devolveu vida plena, né? Vida em abundância, que é a vida eterna. Aqui a gente vai ver, no guia aqui, coloca justamente isso, essa cultura, esse hábito ali da época. As mulheres não podiam reclamar as terras, né? Só um homem poderia ali chegar, tinha a cultura ali da época que reclamava o poder da terra, a posse da terra, né? E precisava de algum parente para fazer isso. Elas sozinhas não teriam direito, né? Antes de falar dessa regra, né, da posse, da necessidade disso, o auxiliar aqui traz umas curiosidades bem interessantes, né? Se eu trazer aqui para você, o auxiliar do professor aqui coloca, né? Então aqui coloca, o próximo passo nessa história nos leva a Boaz, parente de Noemi, um rico fazendeiro a quem Ruth humildemente pediu permissão para recolher alguns grãos de seus campos. A história diz que Boaz falou palavras gentis ou falou ao coração, como está em Ruth 2,13, né? E foi generoso com ela, conforme está em Ruth 2,8. Acontece que Boaz era o único parente próximo que estava disposto a cumprir sua responsabilidade como o Goel. O Goel, né, que é o redentor da família. No original, esse verbo significa redimir, e é uma palavra-chave da passagem, que está em Ruth 4, nos versos 4 e 7. E aqui o autor coloca, observe o zelo e a ousadia de Ruth ao se aproximar do seu Redentor, que é como a gente deve se aproximar de Cristo, né? Com zelo, com cuidado, mas com ousadia também, uma ousadia boa de buscar ali benevolência, de mostrar que está disposto a fazer algo, né? Então aqui, observe também a sua humildade, pois ela reconhece suas origens modestas como uma estrangeira. Ruth 2,10. E sua indignidade por não ser como uma de suas servas. A gente leu isso aqui, né? Na hora que lemos a Bíblia ali. Ruth 2,13. Observe também que a sua gentileza para com sua sogra foi notada por muitas pessoas, incluindo Boaz, seu potencial redentor, como está no verso 12 do Ruth 2. Então, falei disso também, né? O exemplo. O autor bíblico nunca se refere à fidelidade de Ruth em seus deveres religiosos e rituais, né? Mas sim da gentileza dela, da bondade, do jeito dela de ser, né? Para com os outros, que foi a evidência suficiente para convencer seu redentor de sua devoção, né? A sogra ali. Então aqui diz que Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido Elimeleque sem obter assistência da família de seu marido, né? De algum parente próximo ali, masculino, homem, né? E aí ela já vê ali em Boaz essa salvaguarda, né? Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque para poder garantir a posse das terras, a propriedade ali, né? Não perder. E a gente sabe que
No final da história, né, Ruth não apenas se casou com Boaz, restaurando a dignidade de sua família, mas também recebeu uma maior recompensa possível, assegurando um lugar na genealogia de Jesus Cristo, o Messias, o grande Messias, né? O legado do livro é significativo, né? Então Boaz e Ruth ali acabam entrando para a árvore genealógica de Jesus. Boaz foi o resgatador dela ali, o Salvador, e por meio dele, da descendência dele e dela, Jesus Cristo veio, né? Então imagina o exemplo prático de viver em comunhão, de ser exemplo, né? E a gente acaba sendo usado para fazer coisas muito grandiosas, né? Ruth foi aceita em Israel, apesar de sua origem estrangeira. E talvez, paradoxalmente, né? Por causa dela, mostrando ao povo que tinha entendido errado que a salvação é para todos, não é só para o povo judeu, Israel, como muita gente distorceu, que é para os gentios, para os estrangeiros, para todos que aceitam a palavra, né? E Ruth é a prova viva disso. Por causa dela, hoje, a gente tem um exemplo prático na história de vida que a salvação é para todos, para qualquer um que aceita Jesus como seu salvador, né? E que passa a obedecer, independente de onde veio, de classe social, de cor, de raça, de condição socioeconômica, né? Então, muito forte isso aqui. E é impressionante como tem gente que distorce, né? Isso tudo marcou tanto e deixou um legado que, na liturgia judaica, o livro de Ruth é lido durante a festa de Shavuot, também conhecida como a Festa das Semanas ou Pentecostes, uma celebração associada à época da colheita e ao dom da lei de Deus, né? Apesar disso, o próprio povo judeu às vezes distorce, né? Acha que eles são exclusivos, exclusivistas, que a salvação é só para eles, que a lei foi dada só para ele, que então distorcem tudo, mesmo Deus tendo deixado claro aqui na Bíblia a importância, né, da mensagem dele ser identificada corretamente, né? Então a gente vê essas orientações de Deus, né? Deus fez provisão em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Por isso que era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. Então a gente vê aqui que Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir a terra. Foi isso que Noemi enxergou ali logo quando Ruth falou do nome dele, né? Então aqui vem Levítico 25:25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu ou perdeu, né? Então bacana isso aqui, eu coloquei até, eu compartilhar com você a tela aqui, que tem eu citei aqui, ó, a descoberta de que Boaz não era apenas bondoso, mas um parente, foi a melhor notícia na pobreza daquelas mulheres, que não precisavam, né, viver assim para sempre, né? Por isso que os cristãos entendem, essa história faz uma alusão paralela incrível de Boaz com Cristo, que não é apenas criador bondoso, né, mas escolheu se tornar nosso parente. Um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chamava de Filho do Homem, como está em Mateus 12, no verso 8, em Marcos 8, no verso 31, em Lucas 22, verso 22, em João, capítulo 3, no verso 14. Né? O autor do guia traz esse comentário aqui também, que é muito pertinente. Muitos hoje pensam que Deus é um cara severo, né? A do Velho Testamento é miserável, carrasco, ditador, e o do Novo é um salvador. Que Deus só deixa a gente entrar no céu se a gente cumprir as exigências dele ali, moral e tal, né? Ainda assim vai fazer isso com má vontade porque a gente escapou por pouco, é pecador, né? Parece que Deus é um cara assim, tirano, né? Com base em um detalhe técnico, e na verdade não é nada disso. A gente vê que desde o mundo, antes do mundo ser criado, Deus já tinha um plano de salvação. A imagem de Cristo vista em Boaz muda esse conceito também. Deus nos vê e apesar de nossa pobreza, ele nos quer como sua noiva. Ele encontra a graça ali como Boaz fez com Ruth, né? Sem querer nada em troca, sem segundas intenções. Ele apenas em benevolência e solidariedade, por saber de quem se trata, né? Do exemplo, ele vai lá e faz o bem, né? O Criador não apenas se tornou parte de sua criação, mas também morreu por ela. Que amor é esse, né? Que deu seu único filho, unigênito, para morrer por nós, né? Essa verdade extraordinária transforma a nossa maneira de ver a nossa existência, isso é claro, né? Tem muito aprendizado, né? Para finalizar, vou ler aqui a parte de Ellen White, que tem também dicas e uma mensagem especial, como eu falei pra gente, que já perdeu um ente querido. Não sei se você aí do outro lado já perdeu algum familiar, um ente querido, né? Então, uma mensagem forte da profetisa da serva do Senhor, Ellen G. White, pra gente, tá bom? Então, ele fala aqui de pobreza, a gente falou de pobreza, né? Mas a gente viu na história de Noemi e de Ruth a importância da ação, né? Tem que ser pobre que age, pobre que faz o que deve ser feito, né? E não... A gente vê hoje narrativas e ideologias também que distorcem isso, né? Da pobreza que fica esperando, só espera cair do céu, só espera acontecer, espera por terceiros e não faz, não age, né? E a gente vai ver aqui, através da história de Ruth e de Noemi, a importância da ação, né?
Então aqui Ellen White coloca aqui, ó, traz um equilíbrio, né, sobre essa coisa da gente poder ser solidário, ajudar, mas saber como ajudar. E a melhor ajuda é que a gente ensine a pescar, dando a vara ensinar a pescar, e não aleijar as pessoas dando peixe pronto na bandeja, né? A gente vê isso aqui. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que ajudar sim, mas a gente tem que entender que não é como muitas narrativas aí de políticas ideológicas, de socialismo, comunismo, que quer aleijar as pessoas, criar dependência a qualquer custo, de qualquer jeito, sem uma contrapartida por parte da pessoa que está precisando, né? Olha o que Ellen White fala aqui, ó. Depois do reconhecimento dos direitos de Deus, não existe nada que mais caracterize as leis dadas por Moisés do que um espírito generoso, amoroso e hospitaleiro demonstrado para com o pobre. E aí a Bíblia fala muito de pobres, órfãos, viúvas, né? São 3 categorias aí que a Bíblia, Jesus sempre pediu para a gente ter muito cuidado, muito zelo com eles, né? Então, ser amoroso, generoso, hospitaleiro, principalmente com quem necessita, órfãos, viúvas e pobres, é o nosso dever como cristão. Esse aqui é fato. E aqui mostra que, embora Deus tivesse prometido abençoar grandemente seu povo, não era seu desígnio que a pobreza fosse totalmente desconhecida entre eles. Então Deus permitiu, por seu propósito, o desígnio deles, né? Que a gente sabe que, infelizmente, é no sofrimento, é na dor, é na pobreza que as pessoas se achegam a Cristo. Então Ele permite que alguns passem por isso, né? Ele declarou que nunca deixaria de haver pobres na terra, né? No entanto, ele fala que haveria sempre no meio do seu povo aqueles que colocariam em ação sua solidariedade, ternura e benevolência, né? Então a gente vê isso também, até para isso, para mostrar a benevolência, a solidariedade no coração de quem é rico, de quem tem recursos, né? Naquele tempo, assim como hoje, as pessoas estavam sujeitas a problemas, doença, perda de entes queridos e de propriedades. No entanto, enquanto os israelitas seguiram as instruções dadas por Deus, não houve mendigos entre eles, nem ninguém que passasse fome. E aí vem a importância, como a gente viu ali, Boaz não chegou tudo, mandou colher e deu a Ruth, né? A gente vê que ele deixou, ele criou, ela foi lá, ela se levantou, foi atrás, todo dia saía, ficava em pé, trabalhava. Então fica o exemplo de que o necessitado não pode ficar parado, de braço cruzado, deitado, sentado, esperando a bênção chegar. Tem que agir, tem que levantar da cadeira, do sofá e buscar. Ser ousado no sentido de buscar, acreditar que Deus vai prover, mas tem que agir. Foi o que Ruth fez, né? E quando chega lá, o exemplo do Boaz, de quem tem recurso, não é dar o peixe, podia pegar tudo, pega tudo aqui, dá pra ela, leva na casa dela. Não. Ele deixou ela continuar fazendo o trabalho, disse, ajudou, facilitou, mas não deixou ela de fazer a parte dela, né? Então a gente precisa dar vara, ensinar a pescar e não entregar o peixe pronto, até botando na boca da pessoa, porque isso vicia, isso aleija. Isso é como a gente vê hoje as políticas, né? As políticas que a gente tem aí de ajuda e que não tem condição nenhuma de capacitar, de criar independência e autonomia na pessoa, só cria dependência e escravidão. E a gente vê que a sociedade vai de mal a pior por isso, né? Então essa ideia de socialismo, comunismo, que vem de uma forma distorcida, querendo dividir, dar tudo para quem não tem a sua ação, não tem a sua obra, não tem o seu dever, é muito perigoso, né? Então a gente vê aqui na Bíblia o equilíbrio de ajudar, de fazer ação social, de ser benevolente, solidário, entretanto, contudo, todavia, fazendo as pessoas agirem. É ação de um e ação do outro, né? Tem que ter a ação das duas partes. Né? Isso está em Patriarcas e Profetas, página 465, 466, 468. Aqui ela também traz uma outra lição moral que a gente pode tirar. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja. Então Boaz, representando Cristo ali, era o marido, ele casou-se com Ruth, ele assumiu a responsabilidade daquela esposa de um parente distante, né? Então assim como Cristo também está como noivo para a igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado, para apresentar a si mesmo, santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa, como está em Efésios 5, 25 a 28. Então a gente vê aqui alusões, paralelos para a gente dar ênfase ao matrimônio, a importância dessa instituição sagrada que está sendo jogada por terra também no mundo de hoje, né? Um mundo tão distante de Deus. E a gente vê aqui na história de Ruth e Boaz esse exemplo da constituição da família, do matrimônio, né? Do amor entre ali Cristo e a igreja, e Boaz e Ruth, e que a gente tem que ter até hoje, onde a gente está vendo aí que divórcio virou moda, as pessoas estão casando aí, nem casando, né? Agora é homem com homem, mulher com mulher, né? Enfim, atrocidades acontecendo, e a gente vê que o inimigo tem usado de tudo para destruir o que Deus criou, né? Inclusive, tem um vídeo que eu postei agora recente de um sermão do Pastor Bulhão, vou deixar aqui no card, dá uma olhadinha, vale a pena, na descrição também, nos comentários, o link, falando de o cristão e a igreja, porque tem cristão hoje
que está fora da igreja achando que não precisa congregar, e tem gente que está na igreja e que não é cristão genuíno. Ele fala uma palavra assim muito forte, de minutinhos, muito curto, vale a pena você passar aí, tá bom? Esse corte aqui do pastor Alejandro Bulhon. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais afetuoso e sagrado de todos na Terra. Foi designado para ser uma bênção à humanidade, só que o diabo tem destruído, né? Até a questão de filhos, a gente vê aí os homossexuais adotando, pessoas aí fazendo barriga de aluguel, um monte de coisa que foge do padrão criado por Deus, né? Assim ocorre sempre que o palco matrimonial é firmado de forma inteligente, no temor a Deus e com a devida consideração de suas responsabilidades. Isso está na ciência do bom viver. Então, e aqui, como eu falei, uma mensagem final, vou compartilhar a tela para vocês, né? Apesar dos pesares, das mortes, de tudo que a gente faz aqui, Ellen White também, no comentário aqui, traz uma mensagem para mim, né? Vai fazer um ano que meu pai querido faleceu, para o pastor Leandro, né? Professora Lilian, né? A família toda, os amigos que também tiveram essa perca agora aqui, essa tragédia que aconteceu ontem no UniAN aqui, tá bom? E para você também que está aí do outro lado da tela, que acompanha, que já tenha passado por isso, ou que se não passou por conta do pecado, a gente sabe que todos nós estamos fadados a essa possibilidade de morrer ou de ter um ente querido falecendo, né? Tomara que Jesus volte logo, mas se ele não voltar na nossa geração, infelizmente todos nós vamos passar por essa situação. Então, eu espero que a mensagem da nossa serva de Deus aqui, a profeta Ellen White, toque em nossos corações, seja um conforto, né? Para que a gente permaneça de pé, erga a cabeça e continue firme na caminhada cristã, aguardando Jesus voltar. Olha o que a pena inspirada fala. E lembre dessa mensagem aqui, tá bom? Cristo virá nas nuvens e com grande glória. Uma multidão de anjos resplandecentes o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos, os pecadores que estão buscando seguir a Deus. Esses são os santos. De glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e levá-los para si. Não os esqueceu, Jesus não esquece a gente, nem esqueceu a sua promessa. Novamente a família estará unida. Né? Que mensagem, né? Então, breve a gente vai estar todo mundo junto de novo, com fé em Deus. Ao contemplarmos a morte de nossos queridos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52, a referência disso. Mais um pouco e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco e ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. Um pouco mais e nos apresentará irrepreensíveis diante da sua glória. Com grande alegria. Isso está em Judas 24. Ao dar os sinais de sua vinda, Jesus disse, que é o que a gente está vendo hoje, né? Um monte de coisa que a gente não entende, violência, imoralidade, transgressão de tudo, desobediência, mortes sem sentido nenhum, doenças. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Né? Lucas 21, 28, o desejado de todas as nações. Então, que a gente possa tomar essa mensagem como verdade, como nossa esperança, erguer a cabeça, apesar desses problemas, dessas dificuldades, desses momentos tristes. A gente fica triste, né? A gente é ser humano, o coração sangra, o olho, a lágrima vem, a gente se abate, mas a tristeza tem que ser temporária, porque se Jesus venceu, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mesmo na dor, na morte, no sofrimento, a gente tem que ter bom ânimo. Não é fácil, mas confiantes em Cristo Jesus, a gente vai passar por isso e encontrar, ainda que a gente morra, a gente vai viver com todo mundo junto lá no céu, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus fortaleça seu coração, aos amigos, familiares, parentes aí, né? De toda a família Becerra, né? E a todos nós que de alguma forma já perdemos entes queridos, tá bom? Que Deus seja nosso baluarte aí, nossa esperança, tá bom? Então curta esse vídeo, comenta, se inscreve aqui no canal. Eu sempre peço isso porque você vai ficar recebendo os avisos aqui, as notificações sempre que eu postar um vídeo novo e a gente vai ajudar essa mensagem. Você vai ser um duplicador, um missionário, vai levar essa mensagem importante. Pode ser que tenha alguém aí precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje. E você curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, vai fazer o YouTube levar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então lembre de orar por nós, principalmente por todos dessa família que recentemente está de luto, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.